Esses aqui são os moldes das laterais do banco, onde vai articular para alternar entre cama e banco para viagem, ou banco para sentar, para fazer refeição. Então eu fiz todo o projeto e eu imprimi em escala, e agora eu vou transferir isso para essa madeira aqui, para fazer o protótipo do banco. Então eu vou projetar essas pecinhas aqui. E vamos ver no que vai dar. Há um tempo atrás eu salvei no Pinterest uns modelinhos de banco, de estrutura, né, articulação de banco-cama para Kombi. Eu vou até deixar aí para vocês umas imagens do modelo que eu escolhi reproduzir para minha Kombi. Só que eu quis tentar encontrar uma medida onde eu tivesse os braços da articulação ali do menor tamanho possível, para eu conseguir tanto economizar material como também ter uma rigidez maior, né, com um braço mais curto. Então aqui eu estou fazendo uns modelinhos, né, para experimentar ali na Kombi, e aqui é o projetinho. Acho que vai ser bem difícil de entender na imagem, porque tem muitas medidas aqui. Mas aqui é a caixa de roda e o ponto onde eu vou fixar. Resolvi abrir aqui no computador para mostrar melhor o projeto. Então eu iniciei desenhando aqui o que seria a tampa do motor ali da Kombi, a parede ali, que divide a parte interna e a parte externa do motor, a caixa de roda, tá? E essa linha aqui, ela me mostra a direção de onde fica o furo do cinto de segurança, que é onde eu vou fixar. Então, eu sabia aqui o comprimento que eu queria total da cama. Então eu vi quanto que me faltava, dividi esse comprimento aqui por 2, para eu ficar com essas duas partes aqui iguais. E eu sabia também a altura do colchão, que foi essa altura do colchão que eu utilizei para desenvolver essas hastes aqui, né? Porque eu preciso articular de acordo com a altura do colchão. Então eu comecei a testar as medidas aqui, né? Então eu comecei a tentar encontrar, variando aqui, esse traço ele exemplifica
a barra que vai prender essas duas outras barras aqui, que são duas pranchetas, né? Que vão fazer a articulação através dessas peças. Então, eu fiz também o desenho no modo banco, tá? E aqui, para definir no modo banco, eu defini o ângulo, né, que eu queria de inclinação desse banco. E a altura aqui eu tentei ajustar, né, que ficasse uma altura adequada para qualquer pessoa de qualquer estatura conseguir se acomodar bem aqui. E tentei também trazer ele o mais próximo possível aqui dessa parede da Kombi. Então, eu fui testando a medida, né, dessas hastes e variando também a altura dessa terceira barra aqui, essa terceira haste, até que eu encontrei uma medida que atendia a tudo que eu queria, né? Que era o menor tamanho possível dessas hastes, a posição mais próxima dessa parede, tem gente que chama parede corta-fogo, vou chamar assim. Então, a menor distância possível entre o encosto do banco e a parede corta-fogo e a altura adequada que eu queria para o modo banco, porque para o modo cama eu já sabia a medida exata, né, que era ficar alinhado com aqui a parte superior do motor. Então foi assim que eu obtive as medidas das peças para então fazer o protótipo e depois desenvolver as peças em metal ali para o banco da Kombi. E aqui em verde é a representação da parte frontal aqui do baú, né, que vai ficar aqui embaixo do banco. Aqui a gente tem as peças, né, essas das articulações aqui, que eu tenho as duas aqui, ó, que são as partes que vão articular, tá, para virar banco e depois para virar cama, que são aqui, e eu tenho as medidas todas aqui no projeto. Então eu imprimi os modelos aqui, aí eu cortei na madeira e agora eu vou montar. Isso aqui é só para reproduzir ali a barra que vai ficar presa no assoalho, onde eu vou prender esses dois braços. Então aqui agora eu vou montar para experimentar lá no lugar. Então eu vou colocar esses parafusinhos aqui, são só para modelo. Aqui vai a haste maior, que eu esqueci de colocar aqui primeiro. Vai primeiro a haste, depois a parte superior e depois a parte inferior do banco. Eu quis fazer esses modelinhos aqui para experimentar antes, porque eu quero que fique exato ali, não quero que fique nenhum degrau, né, entre a caixa do motor ali e a parte do banco ali, da cama, né, quando tiver montado cama. Eu quero que fique totalmente plana. E eu quero ver também se vai ficar um ângulo bom no modo banco, né? E aqui, deixa eu ver. Aqui eu vou prender por esse lado, porque eu fiz ao contrário, não é?
Depois lá no lugar vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que é que eu quero reproduzir aqui. Que aí eu vou articular entre banco, aqui nessa posição, e cama, quando ficar nessa posição. Que aí ficam as duas partes alinhadas. E aí volta para a posição banco. Agora vamos ver lá na prática, no lugar. E aqui eu já posso exemplificar o funcionamento do banco. É para isso que eu fiz essas peças modelos, para poder testar aqui as medidas. Aqui eu ainda tenho que colocar um piso, então eu vou pegar mais uma. Então eu vou colocar essa madeirinha aqui para exemplificar a espessura do piso, porque eu considerei ela no projeto. Então aqui a gente tem o formato cama. E quando for virar banco, essa articulação faz assim e vira banco. Ó. E desce até aqui. Aqui a gente tem no formato banco. Claro, aqui ainda tem mais uma espuma de 10 centímetros, né? Que vai fazer com que esse banco fique numa altura maior. Então não é essa altura que ele vai ficar, ele fica um pouquinho mais alto. E quando quer virar a cama, novamente articula e vira a cama. E é isso aí. É assim que vai ficar. Agora que eu já fiz os testes com essa versão aqui de madeira para o suporte do banco cama da Kombi, eu vou começar a reproduzir as peças em metal para poder fazer a montagem. Aqui eu já tenho as duas peças de cada lado cortadas. E agora eu vou cortar aqui essas longarinas aqui, que vão na lateral também, para depois poder preparar a base onde elas vão ser fixadas ali na estrutura da Kombi. Aqui eu vou começar então a marcar na barra chata as medidas dos braços, né? Eu vou conferir aqui, porque faz já um tempinho que eu fiz essas anotações. Então, 346 milímetros e esse aqui 283 milímetros, certinho. Então eu vou cortar primeiro os maiores, né? 340 346. Eu deixo para fazer a limpeza da barra depois, porque com essa ferrugemzinha superficial fica mais fácil de riscar aqui na barra e visualizar o risco. Agora eu vou cortar essa primeira aqui, deixa eu conferir a medida.
346. Eu gosto sempre de conferir porque depois que corta não tem volta. Agora eu vou cortar aqui a prancheta. E uma dica que eu queria dar para vocês, eu vejo o pessoal gastando muito rápido esses disquinhos de corte. E eu acho que é porque o pessoal pressiona muito ele contra o metal. E não é necessário. O próprio peso da mão, assim, que a gente coloque na esmerilhadeira para ir cortando o metal já é o suficiente. Esse disquinho aqui, eu já cortei vários metalons aqui, várias barrinhas que eu estou usando para fazer esse trabalho. E ele continua aqui, ó. Ele não tá mais do tamanho que ele era, mas ele ainda tá usual. E às vezes o pessoal corta 2, 3 barrinhas e já acaba com o disco. Então uma forma de conservar aí um pouquinho o disco e uma forma até mais segura de trabalhar é não pesar tanto a mão na esmerilhadeira. Deixa o disco ir comendo o metal ali, né, fazendo abrasão lentamente, que vai funcionar da mesma forma, vai mudar ali 30 segundos, 1 minutinho de trabalho. Uma pequena diferença. Agora eu vou marcar os menores aqui. Conferir. Eu já posso cortar. Dessa barra aqui eu já vou conseguir tirar todos, ó. Outro detalhe aqui no corte é que o ideal é eu nunca entrar com a máquina aqui, né? Já que o sentido de rotação dela é esse aqui, porque isso vai desgastar mais o disco. O ideal é eu ir retirando o material por aqui, que ele vai expulsando as limalhas para lá, e eu ir sempre permitindo que as limalhas saiam. Nunca ir contra o material. Sempre ir de uma forma que ele tenha para onde expulsar as limalhas. Não seria essa bem a forma ideal de explicar, mas eu acho que dá para entender assim. Então aqui eu encontrei esse tubinho que tem um diâmetro adequado para eu fazer a marcação aqui da curva, para eu cortar e ficar essas curvas assim, ó. Claro, a finalização da curva depois eu vou fazer com um disquinho flap, mas o início da curva eu retiro esse material aqui com a esmerilhadeira. Pronto, agora todos marcados eu vou cortar ali com a esmerilhadeira.
Depois o final aqui da curva eu faço com o disquinho, aquele flap. Flap, depende de como cada um chama. É esse disquinho aqui, ó, que é composto por várias lixinhas. Esse é o disco que eu uso. Tem vários grãos de lixa, né, para vender. Agora eu vou cortar os próximos para depois trocar o disco da máquina e dar o acabamento em todos eles. Então eu vou trocar aqui o disquinho de corte e vou colocar esse disco de desbaste. Na esmerilhadeira. E aí eu mostro para vocês como é fácil fazer a curva aqui. Ó, tá feita a curva. Agora eu vou fazer no outro lado. E os dois lados arredondados. Aqui a limpeza das pranchetas eu vou fazer com aquele mesmo disco que eu utilizei para tirar a tinta daquelas outras peças. Esse disco ele faz também a limpeza muito bem feita quando é esses casos assim de ferrugem. Eu vou mostrar agora para vocês. Ó, esse aqui é uma peça que eu já fiz a limpeza, ó. E ele fica sem nada de ferrugem. As quinas aqui, claro, eu não faço com aquele disco, senão gasta muito disco. Aí as quinas eu faço com escova de aço. No esmeril, né? Ó, agora as quinas aqui eu vou tirar ali no esmeril, mas as faces já estão limpas. Ó. Aqui então eu vou começar a marcar a borda. Para encontrar o ponto, eu deixei 20 milímetros. Aqui da borda, eu vou marcar 20 milímetros dos dois lados. E vou ver se dá a medida aqui que eu preciso. Que nesse caso é a peça menor, eu preciso de 243 milímetros. E aí aqui tem que marcar o centro, que vai ser 20 milímetros também. Eu vou pegar 1 metro. Porque com 1 metro eu consigo enxergar melhor aqui a medida exata.
Esse metro aqui tá errado. Bah, esse metro aqui tá muito errado. Isso aqui é um perigo. Vamos ver se esse aqui tá certo. Esse aqui tá sem a pecinha da ponta. Vou tentar usar o outro lado, então. Será que é a trena que tá errada? Vou pegar outras aqui pra ver. Não, é o metro mesmo. Os metros estão todos errados. Agora eu vou usar um pulsão. E vou fazer a marcação do centro do furo. Duzentos e quarenta e três. Então aqui já estão todas as barras marcadas. Eu já fiz o furinho aqui, a marcaçãozinha com o punção, para a broca não fugir do local certo na hora de furar. E agora eu vou fazer a furação. Aqui eu boto um pouquinho de óleo no furo, para tentar preservar a broca. Eu vou fazer o mesmo do outro lado. Botar um pouquinho de óleo. E fazer o furo. Eu sempre furo primeiro com uma broca menor, para depois ir aumentando o diâmetro. Para não desgastar tanto a máquina, não forçar a máquina. Eu acho melhor assim. Aprendi assim e sempre fiz assim. Agora que eu já fiz o furo inicial, eu vou aumentar o diâmetro dele.
Pronto, aqui eu dei um passezinho com a lima, porque os parafusos não estavam passando, né? Eles eram exatamente do diâmetro do furo, mas os parafusos finais não serão esses. Esses aqui vão ser só para testar. Depois eu vou botar um parafuso um pouquinho mais grosso, aí eu vou abrir o buraco novamente. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu acabei dividindo ele. Então, no vídeo da semana que vem, eu vou mostrar a continuação da preparação da estrutura do banco-cama. E, de repente, no vídeo da outra semana, eu mostre a preparação do estofamento. Então, não deixe de te inscrever aí no canal e acompanhar os vídeos. Abraço!